O significado do nome Pôncio Pilatos é controverso, mas ele é um nome que designa, com certeza, uma classe média alta. Então, ele foi um cara que, com certeza, ele está atrelado às legiões romanas. E ele deve ter subido, galgado, né, status e subido dentro da corte romana, e ele foi depois designado para a Judéia no ano 26 depois de Cristo, por Tibério. Porque lá na Judéia não era uma região de muito conflito e uma região que, podemos dizer assim, onde que a qualquer momento podia deflagrar uma revolta. É lá que estava Jerusalém, é lá que estava o templo. E o templo de Jerusalém, ele movimentava muito dinheiro, muito dinheiro. E Pôncio Pilatos, ele era o responsável para que esses impostos fossem todos administrados e guardados. Tanto é que lá no templo, o famoso templo de Jerusalém, o templo de Herodes, do lado do templo tinha uma fortaleza. Essa fortaleza chamava Fortaleza Antônia. Era um quartel-general onde ficava a guarda pretoriana. É lá que ficava Pôncio Pilatos quando vinha para Jerusalém. E ele que decidia quem que ia ser sumo sacerdote, ele que decidia quais eram os trâmites do Sinédrio. Então existia uma coligação de corrupção entre Pôncio Pilatos e o alto clero judaico ali na época de Cristo. Porque a ordem, né, de recursos, de impostos que saíam de Jerusalém, por ser muito valiosos, Roma tinha um olhar atento ali para a região da Judéia. Porém, a região da Judéia é uma região onde que tem-se uma cultura milenar, onde os judeus preferiam a morte do que negar o seu Deus. Então, Pôncio Pilatos, com certeza, ele tinha uma estrutura militar. Ele era uma pessoa rígida, uma pessoa extremamente forte nas suas decisões, e você veja que o historiador Flávio José, ele conta um detalhe importantíssimo. Dentro das grandes festas, dentro do calendário judaico, é necessário que o sumo sacerdote usasse a estola sacerdotal, a roupa principal. Essa roupa, ela ficava na Fortaleza Antônia. Era Pôncio Pilatos que liberava se ela podia sair ou não. Então, o Pôncio Pilatos, ele é um representante romano dentro dessa região extremamente volátil e uma região que a qualquer momento explode uma revolta, uma revolução. E esses procuradores, eles eram enviados por Roma para regiões onde que a chance de ter atrito era muito grande. Então, Pôncio Pilatos, com certeza, ele era uma pessoa com todas as características de um romano do primeiro século. O templo, na época de Jesus, era um templo construído por Herodes. Porque o primeiro templo, foi o templo de Salomão. Você já faz. Construído, destruído no ano 600. Quando o povo volta da Babilônia, tem um cara chamado Zorobabel que constrói um templo pequeno. Mas Herodes faz uma reforma, faz um templo gigantesco. E esse templo ele vai ter uma esplanada grande. Agora preste atenção. Todo judeu, isso está na lei, Levítico, Números, Deuteronômio. O judeu peca, ele tem que ir lá levar uma oferta para o templo. O judeu nasce um filho primogênito, ele tem que ir lá no templo resgatar. As festas, tem que ir lá levar a sua oferta no templo. As pessoas tinham que dar o dízimo no templo. Então você veja que o templo, ele é um local que arrecadava muitas ofertas. E as ofertas variavam em tudo: moedas, animais, azeite, trigo, cevada e animais. Tanto é que a situação do templo, na época de Jesus, a coisa era tão complexa,
porque tinha uma moeda local. E aí, o judeu vinha de outras regiões, e quando ele ia lá, ele falava assim, eu vou levar minha oferta, eu vou levar meu carneiro, eu vou levar o meu bode, eu vou levar ela. E quando leva com ele, chegava lá no templo, tinha os sacerdotes, que eram corruptos. Eles olhavam e falavam assim, não, sua ovelha não está legal. Você tem que comprar uma aqui, trocar por essa. E outra coisa, o indivíduo chegava lá com o dinheiro dele da Galileia, da Pérea, de Alexandria. Quando chegava em Jerusalém, ele tinha que trocar o dinheiro. E aí, na troca do dinheiro, ele tinha que pagar impostos. Hoje a gente faz isso, né, que é o IOF. E ali, quem fazia a troca do dinheiro e pagando esse IOF da época eram os cambistas, né? E os cambistas, eles movimentavam e os sacerdotes tinham grande entrada de dinheiro no templo. E o templo também ele era muito grande. Nas suas laterais tinha tipo uma abertura que era um funil, né? Que caía lá para dentro. Aí as pessoas passavam e jogavam ali também suas ofertas. Denário, cestério, jogava dinheiro ali. Esse buraco assim na parede do templo, que era tipo um gramofone embutido, que caía e a pessoa ele entrava para dentro do reservatório lá, ele chamava gasofilácio. Inclusive tinha nas beiradas. Tem um momento que Jesus está sentado, junto com os apóstolos, numa escadaria, que vai para o templo. E ele está olhando. Aí vem uma viúva com uma moedinha e joga dentro do gasofilácio. E ele fala sobre essa viúva. Então, preste bem atenção. Cada vez que a pessoa pecava, ela levava a oferta no templo. Cada vez que era festa, levava no templo. Você já imaginou, nos dias de hoje? Eu sou o pastor. Vamos supor que a minha igreja tem 1000 membros. Cada hora que um membro peca, ele tivesse que levar R$10 para a igreja. Eu ia estar andando hoje, era de helicóptero, né? Eu ia ser bilionário, né? Então, aí chega Jesus e fala assim, vai, os seus pecados estão te perdoados. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai secreto, e seu pai secreto te ouve, e você vai pedir perdão, vai ser perdoado. Então Jesus ele chega também quebrando a firma, né? Ele chega destruindo esse sistema onde que o perdão dos pecados estava atrelado a penitências, a ofertas, né? Agora não. Agora vem um novo tempo. Então, a entrada de dinheiro no templo era gigantesca. Inclusive, quando Herodes ele estava transitando entre os dois triunviratos. O que é triunviratos? Antes da Roma ser império, Roma era uma república, tá? Ali no ano 50, 45 a.C., houve uma transição onde imperadores, não existia imperador, existia um senado, né? Uma república. Só que aí aparece 3 personagens distintos, né? Que era Pompeu, o Júlio César e um cara chamado Crasso. E aí eles meio que tomam o poder, né? Aí como eles fazem uma coligação, como eram 3, aí fala-se o primeiro triunvirato. E nesse primeiro triunvirato, evidentemente que eles lutaram entre si, né? O Crasso, ele morre numa batalha, Júlio César luta com Pompeu, vence, Pompeu foge para o Egito, no Egito ele é assassinado, então Júlio César, o famoso Júlio César, o Caesar Júlio César, ele volta para Roma e assume o poder como ditador. Ele vai para o Senado. Ele não é imperador. Júlio César nunca foi imperador. E aí lá ele, dentro do Senado, acontece aquela conspiração contra ele, que todo mundo conhece, que os senadores se juntam e cada um vai lá e enfia um punhal nele, né? Até tem uma frase muito famosa que o sobrinho dele, Brutus, também enfia um punhal nele. Aí tem aquela frase, até tu, Brutus. Essa frase nunca existiu. Essa frase foi William Shakespeare, que colocou lá na frente, porque William Shakespeare era um dramaturgo. Mas, com certeza, o Brutus
enfiou a faca nele. Os historiadores dizem que quando ele viu Brutus enfiar a faca nele, ele até desistiu de lutar. Porque nas primeiras facadas que ele levou, ele derrubou uns 4 senadores. E aí existiam 3 pessoas próximas a César: Marco Antônio, Lepto e Otaviano. O Herodes, quando ele sabe que agora Roma está sob o comando do segundo triunvirato, que era Marco Antônio, Lepto e Otaviano, Herodes vai em Roma e negocia com Marco Antônio. Porque Herodes estava ali na Judéia, na Galiléia e Samaria, mas existiam grandes conspirações no norte de Israel, que era a Galiléia. E aí Herodes fala com Marco Antônio: se você fizer os meus inimigos os seus inimigos, eu vou te dar muitos presentes, tem uma jogada boa para a gente transitar aí. Aí Marco Antônio manda legiões e há um abafamento dessas rebeliões e Herodes o Grande torna-se o tetrarca, né? Aí ele vai olhar as 4 regiões. Mas por quê? Há um grande fluxo de ouro. Porque o que Herodes o Grande combinou com Marco Antônio anualmente foi quilos de ouro. É uma quantia extremamente grande para o fluxo de mercadoria e de impostos. Então você veja a quantidade de dinheiro que movimentava no templo. Então o templo era tipo um banco central, né? Era um local onde recursos financeiros tinha em abundância. Onde que esses animais ficavam? Porque no templo tinha sacrifício de animais. Como que transitava? Essa é uma pergunta excelente, né? Quando você conhece ali a geografia e conhece a estrutura de Jerusalém na época de Cristo, e você tem ali a esplanada do templo, na parte norte, inclusive tem um portão, né? Jerusalém ela é toda murada, ela tem portões. Tem portão do peixe, portão ali do lixo, e tem o portão das ovelhas. E nesse portão, lá no norte, tinha um local onde as ovelhas eram levadas. Tá? Porque dentro ali do templo, vamos supor, dentro do templo em si, no pátio principal, o judeu normal podia entrar. Tinha até o pátio das mulheres. Porém, dentro do templo em si, só os sacerdotes, só os descendentes da tribo de Levi entravam. E quando entrava, tinha um altar de sacrifício, que era uma grande churrasqueira. E aí tinha o sacerdote que era especialista em abate de animal. Tinha o sacerdote que era especialista em cortar o animal. Ele chamava de kasher. E lá em cima, no norte, tinha um tanque. Eles chamam de tanque de Betesda, que tinha 5 pavilhões. Então existia um processo ali de água, de armazenamento de água, abertura de comporta, porque essa ovelha, esse cabrito, esse carneiro, quando ele era levado para dentro do templo, ele tinha que ser lavado. E ali eles levavam dentro, abria-se uma comporta, enchia, era lavado ali esses animais, depois essa comporta era aberta, a água descia, passava por tubulações e descia. Só que na parte sul de Jerusalém tinha outro tanque, chamado tanque de Siloé. E quando essa comporta abria lá em cima, ele descia com fluxo de água que passava por um cano mais curto, que entrava no tanque de Siloé, agitava as águas. E a gente tem criado dentro do imaginário desse povo que quando essas águas agitavam, a pessoa pulava lá dentro e era curada. E Jesus um dia estava nesse tanque de Siloé. E ele estava observando lá um cara que era aleijado há muitos anos. E ele lá esperando para a água agitar e pular. Aí Jesus perguntou para ele o que está acontecendo. Eu estou aqui, mas quando a água agita, as pessoas pulam na minha frente. Aí Jesus foi lá e curou ele, né? Jesus foi e curou, mas a água agitava por causa disso lá em cima. Então, o templo, quando você vai ler, assim, dentro de uma leitura técnica, tá lá em Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver que o sacerdote tem um sumo sacerdote, tem os sacerdotes, tem os levitas. Dentro dos sacerdotes, eu vou usar o nome de hoje para facilitar o entendimento, tinha porteiro, roupeiro, camareiro, tinha enólogo é que entende de vinho, tinha um indivíduo especialista em azeite, tinha um indivíduo que era especialista, era açougueiro em cortes,
Tinha até sacerdote que estudava medicina para ele ser uma espécie de dermatologista. Por exemplo, quando o cara curava de lepra, ele tinha que levar oferta no templo e se apresentar ao sacerdote. Jesus curou um leproso. E Jesus falou com ele, vai ao sacerdote, leva as ofertas que tem lá e se apresenta a ele. Então, dentro do templo, há uma variedade gigantesca de profissões. Há uma variedade gigantesca de movimentações. Trazendo para os dias de hoje, seria uma estrutura com várias subdivisões, várias secretarias, vários funcionários. Era um sistema estatal teocrático de muito poder do Estado. O povo era submetido a essa teocracia estatal extremamente opressora e corrupta. Tudo que Zideu fazia, tinha que trocar por uma coisa, é um pensamento muito certo. Muito certo. Isso é muito interessante essa observação, porque no imaginário judeu, todo pecado ele teria que ter uma penitência. Quando você... O que é pecado? Pecado é uma infração. O que é pecado? Pecado é você cometer uma infração. Quem comete infração? Aquele que não conhece a lei. Por exemplo, existe uma placa que ela é um triângulo, assim, né? É até invertido. Essa placa, poucas pessoas sabem o que significa ela. Ela significa assim, dê a preferência. E a placa pare é parar mesmo. Só que o brasileiro não para, né? O brasileiro dá uma olhada e segue, ele não para. Então, ali, naquela outra placa, às vezes a pessoa não sabe o que é a placa. E ela comete uma infração. Então, ela cometeu uma infração por ignorância. Tinha lá na lei que você tinha que levar a oferta pelo pecado de ignorância. Né? Por ignorância. Então, a mente do judeu estava 100% atrelado à penitência. Fiz a coisa errada, vou lá e faço a penitência. Jesus, ele viu isso com um grande problema. Por que ele viu com um grande problema? Porque, às vezes, o cara cumpriu os ritos da lei certinho. Mas o seu coração, a sua forma de pensar, era corrupção. Aí Jesus comparou esses caras a sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Você tem, igual nós vamos entrar, hoje nós estamos hoje é 30 de outubro, já estaremos 2 de novembro. O brasileiro tem o dia de finados. Ele vai ao cemitério visitar o seu ente querido que faleceu, que partiu. E lá no Israel, a mesma coisa. Então, eles pegavam lá um balde, uma brocha com cal, e vinha passando aquele cal na sepultura para sepulturas ficarem arrumadinhas. Mas lá dentro tem o quê? Carne podre, isso é só morte. E Jesus falou para eles, vocês são igual sepulcros caiados, são arrumadinhos por fora, podres por dentro. Então, essa ligação do judeu com a penitência é muito grande, de servir a Deus, a limpar os seus pecados através de algo que ele tem que fazer. Por que Jesus chega e muda todo o sistema? Porque Jesus fala assim, tudo que foi no Antigo Testamento era apontado para mim. Aí quando Jesus fala a frase assim, eu não vim para destruir a lei, né? Eu vim aqui para cumpri-la. Ele veio aqui para cumprir a lei. Aí a tradução em português fica muito ruim. Quando fala assim, eu vim cumprir a lei, você eu vim que obedecer a lei. Não. Ele veio para aquela lei toda cumprisse nele e abrisse o tempo da graça. Onde que o cordeiro, quando era morto, o sangue dele lavava as pessoas do pecado. Agora vai ter um sacrifício único, que vai ser Cristo. E o sangue de Jesus vai purificar as pessoas do pecado. E Jesus traz essa mensagem. E isso é um problema para o banco central do templo, né? Como que agora o cara não precisa mais de levar coisas materiais para dentro do templo, se ele pode simplesmente orar a Deus e pedir perdão. Era muito bom, né? O que ele podia fazer? Qualquer coisa errada, ele ia lá e pagava pelo erro. Tá? Fazia uma doação, fazia um negócio. Então, era muito bom para ele. Ótimo. E mais ainda para o sacerdote. Mais ainda para quem recebia a doação. Esse sistema ficou muito fácil, né? A pessoa falou assim, eu errei,
eu vou lá e pago, tá liberado. Eu vejo pessoas falando assim, na época da lei era difícil. Não, na época da lei era fácil. Fizer errado, eu pago. Agora, por exemplo, tinha lá o adultério. Quando que era o ato de adultério para que ele fosse dado como em pecado? O ato de adultério, como fosse um pecado, ele tinha que colher. Tinha que ter a relação para colher esse pecado. Jesus, no Novo Testamento, ele falou assim, se você olhar para a mulher do seu amigo e desejar ela, você já adulterou. Então, Jesus ele traz mais para o campo metafísico, para o campo espiritual. Então, nesse período do Antigo Testamento, era fácil. Porém, ninguém ia ser salvo pela lei. Ninguém. Era impossível você seguir a lei perfeitamente. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta dele, lá no capítulo 3, ele fala que a lei mata. A lei mata. A lei não tem como salvar. Então, viver nesse contexto de eu errei, eu pago, era muito fácil para esse período aí do Antigo Testamento para o povo judeu. A lei do Antigo Testamento ela é muito específica. Porém, que quando você lê Levítico, Números e Deuteronômio, é um código civil. Né? Para você ter uma ideia, existe lá, se o touro de um cara fugiu, se o touro fugiu, e o touro matou um outro animal, esse cara vai ter que restituir para o outro o animal. Se ele matou alguma pessoa, ele vai ter que restituir. Então, existe um código bem específico. E tem também dentro até do cotidiano da vida do judeu. Por exemplo, todo judeu que tivesse o seu primeiro filho homem, ou seja, um primogênito, a lei falava assim, todo primogênito do judeu, Deus vai requerer ele. Ou seja, o José e Maria. Quem é o primeiro filho deles? Jesus. Deus falou assim, esse é meu. Como que o casal tinha que fazer? A mulher, quando tinha um filho homem, ela ficava impura 40 dias. Aí, José e Maria, quando Jesus nasceu, no 8º dia, o menino foi circuncidado, mas eles ficaram ali reservados até dar 40 dias. Quando deu 40 dias, José e Maria levou o menino para o templo para ser apresentado. E a lei fala assim, você tem que ir lá e pagar um resgate. É tipo que as pessoas pegam uma joia, um anel, uma coisa de ouro, leva na Caixa Econômica Federal, penhora. Depois ela tem que ir lá pagar um resgate. Então, o indivíduo, quando tinha esse filho, ele tinha que levar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, levar lá no templo e entregar. Aí a lei abre um excedente assim, ó. Se a família for muito pobre, bem pobre mesmo, ela leva 2 pombinhos. E a Bíblia fala que José e Maria, quando apresentaram, 40 dias depois de Jesus ter nascido, qual que é a oferta de José lá no templo? 2 pombinhos. Então Jesus não era rico. E do dia que ele nasceu até o dia 40 da sua vida, não apareceu nenhum mago. Porque se ele tivesse ganhado lá, no dia que ele nasceu, ouro, mirra, incenso, dava para José comprar uns 50 carneiros. Então, é muito específico isso. O indivíduo tem uma lei que o indivíduo ele dava o dízimo até do cominho, dos temperos, coisa pequena. Era uma regra dentro da especificação da lei, que é extremamente assim, técnica. Por isso que é uma leitura que, para muitos, quando chega nesses livros, é uma leitura difícil. Geralmente, a pessoa está lendo a Bíblia, ela pula para frente, né? Para não ler essa parte. Os 3 magos existiram? É uma pergunta excelente que você fez. Primeiramente, a gente não sabe se era 3 reis. A gente não sabe se era 3 reis. O que se sabe é que eles vêm ali da Babilônia, região
do Tigre e do Eufrates. Com certeza eles eram astrônomos. E eles vieram em comitiva. Comitiva é muita gente. E eles vieram seguindo uma estrela. E eles, com certeza, chegaram em Israel e, com certeza, eles deram para o pai e para a mãe do menino ouro, mirra e incenso. O menino Jesus devia estar entre 1 ano e 2 anos. Ele estava com mais de 1 ano e menos de 2 anos. Por que eu estou afirmando isso? Porque quando chega aquela comitiva, evidentemente que tem os postos de pesagem, os postos das entradas aos alfândegas. E o rei da região era quem? Herodes. E logo que essa comitiva teve que conversar com Herodes. E Herodes perguntou: o que vocês vieram fazer aqui, uma comitiva tão poderosa dessa? Eles falaram com Herodes assim: nós viemos adorar o rei dos judeus. Só que Herodes está na sua terceira fase de vida, onde que ele está totalmente psicopata. Ele já tinha matado a esposa, o cunhado, ele já tinha matado umas 5 pessoas que surgiu o boato que elas poderiam tomar o lugar dele. Então ele estava num ar de paranoia. E ele ouviu aquilo e ficou muito assustado. Ele falou assim: então, quando vocês chegarem lá, me avisa onde que ele nasceu, para que eu possa ir lá e adorar ele. E aí os magos vão, e Herodes fica lá esperando. Só que Deus visita os magos em sonhos e fala assim: ó, passa para outro lugar e não avisa esse Herodes, não. Quando Herodes percebeu que foi enganado, ele ficou pé da vida, mandou chamar os sacerdotes e falou assim: olha aí na Bíblia onde que o menino deveria nascer. E aí eles foram procurando os livros, achou lá no rolo de Miqueias, no capítulo 4, verso 2, que é hoje, na época não tinha capítulo, fala assim que lá em Belém, e tu, Belém, Efrata, a menor de todas. Aí o Herodes falou assim: ó, o rei vai nascer em Belém, vai para lá, chega lá de noite, todo menino de 2 anos para baixo mata todos. Por quê? Ele sabia que o menino estava com 1 ano e pouco, mais ou menos, ali, menos de 2 anos. E ali houve um grande morticídio em Belém. Porém, Deus visitou José e Maria e o menino partiu para o Egito, né? Ele já tinha fugido. Mas houve esse morticídio aí, né? Que foi terrível devido à paranoia aí de Herodes. A pergunta do que houve com os magos, depois nós não temos relatos na história, né? na Bíblia. A Bíblia não fala assim que eles voltaram e não avisaram Herodes. Mas existe o que chamam de tradição, né? Tradição. O que é a tradição? Histórias que são contadas. E aí conta a história desses magos. Eles têm até nome, né? E aí essa comitiva volta toda junto e volta por um caminho diferente. E não avisa para Herodes. Eles fazem um caminho inverso. E, com certeza, a comitiva, do jeito que chegou, ela foi embora. Você tem que entender que, nesse período, ninguém viajava sozinho, né? Você tinha que viajar em comitiva. E essas comitivas eram muito bem organizadas. E os homens na frente, os outros mais jovens atrás, no meio, e as mulheres, depois separados os velhos, depois separadas as crianças. Eles iam separados. Tanto é que uma comitiva saiu da Galiléia, de Nazaré, para ir para Jerusalém. E Jesus foi nessa comitiva, junto das crianças, junto dos adolescentes. Na volta, José e Maria perceberam, achou que Jesus estava no meio dos meninos, e depois de um tempo foi procurar, Jesus ficou para trás. Então, essas comitivas, elas andavam juntas. E, com certeza, essa comitiva saiu toda. E o que se sabe desses magos, aí é dentro da tradição, né? Tem até filmes, histórias, mas relato bíblico, não se tem mais nada sobre esses magos ou esses astrônomos.